te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, majestade, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, majestade, a Ele ministramos um louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o
consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
Deus seja louvado, glorificado no nosso meio, na nossa vida. Mais uma noite. Quero mandar um beijão aí para todos vocês. Minha sogra que está assistindo lá em Portugal. A tia Bizinha que está assistindo lá de São Paulo. Douglas, que está com a gente lá de Londres. A Lourdes Gonçalves, que está com a gente de Lisboa. A Rafaela, que está com a gente também de São Paulo. Bruno, que está aqui em Maricá, perto da gente. Maricá é grande a beça, ele ainda está distante aqui do Itaipuaçu, mas é Maricá também. O Alexandre Medeiros, lá no Rio de Janeiro. A Graça, em Niterói. Minha mãe, que está aqui bem próximo. A Sueli, que está em Barra Mansa. E mandar um beijão aí para o pessoal que está na sala de vídeo da Daniele. Lembrando que se você quiser abrir uma sala de vídeo, você pode compartilhar esse vídeo em tempo real aí para os teus contatos também. Bom, a gente vai orar hoje mais uma vez. Beatriz, que está em Icaraí também, em Niterói, mandar um beijão aí para vocês. A gente vai aproveitar que a gente está junto mais uma vez para orarmos. Isso é um exercício. Oração, vida de oração não é uma coisa sobre a qual eu possa falar no passado. Ninguém diz assim, eu tinha tanta saúde há uma semana atrás. Não, a gente ou tem saúde ou não tem saúde, e isso tem a ver com como a gente está se sentindo hoje, agora. Saúde é um conceito dinâmico. E a oração também. Então, ontem nós oramos, mas hoje a gente volta a orar, não é? A gente volta a viver essa experiência, e isso não nos cansa, não é uma repetição, é uma injeção de vida, não é? É uma injeção de vida para nós. Diego também. Diego, eu fiquei sabendo, eu acho que você está no Brasil, né, cara? Você viaja tanto, a gente já viu você no Algarve, já viu você em tantos lugares aí, mas eu desconfio que você esteja no Brasil, e aí a gente vai procurar se encontrar aí. A Kelly também, lá de Londrina também, estou com muita saudade lá dos irmãos lá de Londrina, sempre acompanho aí a programação lá da Assembleia de Deus lá em Londrina. Muito boa a nossa passagem lá, foi muito marcante pra gente. Diego, você está em São Gonçalo, então você está bem próximo da gente, a gente vai acabar se esbarrando aí, com toda certeza. Que bênção. A Graça também, a Maria Rangel está assistindo a gente, mandar um beijão aí para todos vocês. Vamos nos unir em oração, vamos buscar a face de Deus, através desse meio que nós encontramos a graça de Jesus. Pai, nós oramos a Ti, estamos aqui, Senhor, e aprendemos a depender de Ti, estamos aprendendo a cada dia a dependermos mais de Ti. Que o Senhor vá nos ensinando esse caminho em que a gente vai deixando o que somos carnalmente para sermos aquilo que podemos ser no Teu Espírito Santo. Nós te pedimos ajuda, Senhor. Muita gente enferma, muita gente lutando, muita gente entristecida por ter que sepultar pessoas próximas, pessoas conhecidas que nos representam politicamente, também adoecidas. Ó Pai, não está sendo fácil, mas que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, nos fortaleça, não nos deixa ficar alienados, perdidos, distantes uns dos outros, mas que de alguma maneira a gente se conecte, possa abençoar uns aos outros, que o Senhor nos fortaleça, seja o tempo fácil ou difícil, que a gente vá sendo tratado por Jesus, o Senhor vá nos levando a uma transformação que é diária, que é um processo na nossa vida, que a gente não só entenda, como a gente possa viver a beleza dessa transformação a cada dia. Não nos deixa presos à religião, não nos deixa ficarmos presos a homens, a instituições, mas nos dá, Senhor, a cada dia um pouco mais da porção da Tua presença, e que tenhamos experiências, que o Senhor nos toque, deixando marcas que a gente possa testemunhar,
e transmitir para outros também. Abençoa, Senhor, a nossa vida emocional. Há muitos precisando até mesmo de medicações para depressão, para pânico, ansiedade. Tinha gente que já vinha muito cansado e aí veio a pandemia e agravou os sintomas em muitos. Pai, que seja oportuno uma visitação poderosa do teu nome na vida, nas casas, nos lares, fortalecendo a tantos, a muitos, que de alguma maneira a gente possa ser útil nisso também, com o nosso carinho, com o nosso abraço, com a nossa capacidade de acolhermos uns aos outros. A tua palavra diz que o Senhor nos atraiu com cordas humanas, que a gente seja uma corda em que o outro possa pegar e se sentir fortalecido, Pai. A glória não está em nós, mas que a gente seja útil um na vida dos outros com aquilo que o Senhor tem colocado de glorioso dentro da nossa vida, que é a marca do Teu Espírito Santo. Isso é graça, não é algo que nós mereçamos, mas que sejamos úteis, que sejamos efetivos, relevantes, aonde nós estivermos plantados. Ó Pai, que o Senhor abençoe nossos lares, Pai, fortaleça-nos em todas as áreas, que nossa família fique mais junta, mais unida, possa buscar mais o Teu santo nome, e assim o Teu nome ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje que eu estou dando o título de A Dose Faz o Veneno. É um texto que eu escrevi há muito tempo e aí me ocorreu usar esse título novamente para a gente meditar um pouco sobre essa proposição, né? A dose faz o veneno. E aí eu tô me apoiando aí num texto que é de João 3,30. Normalmente a gente conhece que com aquela versão, né, importa que ele cresça ou diminua, e a versão da Bíblia Mensagem é bem interessante, assim. Ela diz, João 3,30, ela diz assim: chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Chegou a hora dele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Palavra do Senhor. Pai, nos ajuda, nos edifica através da Tua palavra. Nós não podemos perder tempo. A Tua palavra nos ensina a remir o tempo, porque os dias são maus. Então que a Tua palavra nos ajude, nos fortaleça, nos encaminhe, nos mova à transformação que tanto almejamos em Ti. Nós assim oramos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. A vida é um jogo de proporções. A vida é como uma receita que demanda, que depende que as proporções sejam acertadas. Porque se as proporções não forem acertadas, a receita não dá certo. Então, a gente precisa perceber que a maneira como a gente se equilibra ou desequilibra, ou se desequilibra, vai corresponder à maneira como a gente vai viver. Por isso é que eu estou dizendo que a vida é um jogo de proporções. Se a proporção não tiver como precisa ser, a receita não dá certo, e aquilo que você se propôs a fazer não acontece. E a gente tem uma proposta pessoal de sermos felizes, de vivermos em paz, de termos entusiasmo, sentido naquilo que fazemos. Todo mundo procura de alguma maneira tudo isso. E essas proporções elas têm a ver com a maneira como a gente vive no Espírito Santo. Essa é, com toda certeza, uma proposta muito desafiadora do Evangelho. Todo mundo precisa de equilíbrio,
Mas a maneira como a gente procura esse equilíbrio, ela é diferente. Os que abraçam, os que se deixam acolher por o Evangelho, eles vivem essa busca por equilíbrio de uma maneira. Aqueles que não têm o Evangelho como a referência dessa busca de equilíbrio, já não conseguem esse equilíbrio da mesma maneira que o Evangelho ele torna possível. Então a gente tem uma alternativa diante desse problema que nós temos na vida, que é a dificuldade de equilíbrio. Qual é o nosso rompante? Ou a gente tende ao exagero, ou a gente se omite, ou a gente deixa de fazer o que precisa fazer. Então, quando a gente fala de terapia de Cristo, quando a gente fala de tratamento das emoções, não é um jogo de palavras. É, na verdade, uma necessidade que a gente tem diante dessa nossa característica tão forte de tender ou para o exagero ou para a omissão. Ou a gente faz e faz numa proporção exagerada, ou a gente faz menos, ou a gente fica aquém do que deveria fazer, ou de onde nós deveríamos estar. E aí o Espírito Santo ele lança duas coisas para essas duas situações que nos atrapalham tanto. Ele dá coragem, ele dá ousadia para quem está vivendo uma vida insuficiente, para quem está fazendo menos do que o que deveria fazer, e ele dá domínio próprio para quem está exagerando. Só isso, só a busca de coragem, no Espírito Santo e a busca de domínio próprio já são suficientes para que a gente tenha uma vida completamente diferente. A gente vai acertando as proporções à medida que a gente vive a ousadia que o Espírito Santo ele concede àqueles que buscam e o domínio próprio para que a gente não exagere nas proporções. Nós somos contraditórios porque a gente vai a uma churrascaria, come de tudo que é servido e no final a gente apresenta uma proposta para a nossa saúde e quando o garçom ele traz o café, a gente diz, eu quero o café com adoçante e não com açúcar. Ah, mas por que você vai tomar o café com adoçante? Não, porque faz mal o açúcar refinado, né, para a saúde. Então, mas você já comeu tanto, você já exagerou, você já... Mas nós somos contraditórios. E se a gente não percebe, se a gente não para refletir sobre as nossas contradições, a gente pouco cresce. Somos capazes de reclamar dos outros em áreas em que nós mesmos não nos resolvemos. Mandar um beijo aí para Gilson e Edileuza, essa família abençoada. Não é? Então a gente é muito contraditório e nem sempre pensa sobre isso, porque não é confortável enxergar-se contraditório. Ninguém levanta a mão publicamente e diz assim, gente, eu sou muito contraditório. A gente se julga muito sensato e atribui insensatez aos outros. Parece que a insensatez não nos toca, estamos alheios a ela porque ela vem de outro lado. A gente não percebe com facilidade a nossa própria insensatez. A gente tem dificuldade de identificar o quanto nós somos contraditórios. Eu dei o exemplo da churrascaria, mas tem um outro exemplo que eu gosto muito. Uma pessoa come muita besteira e ela se lota a ponto de não ter mais espaço para comer nada. Essa pessoa, ela vai ter apetite para fazer uma alimentação saudável depois de tudo isso? Muito da falta de apetite que nós temos pela sã doutrina, por aquilo que vai mudar a nossa vida, vai mudar a realidade, é diminuída porque já estamos lotados de muitas coisas.
A gente dá ouvido a muitas vozes, dá espaço para muitas coisas e aí já não há espaço para a sã doutrina. E a gente ainda é capaz de criticar o que é bom, porque a gente está lotado do que é ruim. Porque quando a gente está vazio e deseja e precisa se encher, a sã doutrina, o alimento bom, ele é desejado, ele é desejável. Agora, quando a gente está lotado, eu me lembro de uma experiência, eu sempre conto isso, né? A gente saiu da igreja e aí inventamos de, sem comunicar previamente às esposas, nós fomos comer num rodízio, nem me lembro o nome do lugar. Sei que era de péssima qualidade, mas entupia, aquela coisa de querer comer muito, né? Querer dar um prejuízo pro dono do restaurante. Chegamos em casa, tinha um banquete, e aí ficou difícil, porque a gente não podia contar o que tinha acontecido. Eu e meu cunhado, e aí a gente ficou naquela, né? Tivemos que comer 2 vezes, mas sem apetite, porque a gente não foi capaz de esperar e deixar que Deus nos surpreendesse com aquilo que tinha dentro de casa. Às vezes a gente não permite, a gente não cria um ambiente em si próprio para receber de Deus, porque a gente tenta se autoprovisionar e faz isso da pior forma possível. A gente diminui o nosso apetite pelo que é importante e a gente desgasta o nosso organismo espiritual com uma alimentação que não faz bem, que não produz saúde na nossa vida. A dose faz o veneno. O que é muito bom, em doses exageradas, pode se tornar muito ruim. O que faz muito bem passa a fazer muito mal se a gente não mede que temos que ser equilibrados no que estamos fazendo. Então o grande problema é a proporção. Se a gente quer ser tratado por Jesus ao nível das nossas emoções, a gente tem que perceber que somos seres de proporções. Quando essas proporções são respeitadas, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos força. Quando essas proporções elas não são respeitadas, nós nos enfraquecemos, nos desgastamos. Então a maneira como a gente monta essas proporções, né, das nossas emoções, da maneira como vamos lidar com as coisas, a gente vai ter depois uma resposta, a gente vai viver uma consequência disso na nossa vida. O amor pede intensidade. Se você chamar a sua esposa, se você chamar o seu esposo para ir num lugar, ele pode dizer que vai com você, mas pode ir com a cara fechada. Ela pode ir com a cara fechada. Você vai gostar dessa companhia? Se você chama alguém para ir no lugar, a pessoa diz, eu vou com você, mas fecha a cara, tá valendo para você a pessoa ter dito sim? Porque foi um sim tão meia boca que passou a ser reprovável. Era preferível que tivesse dito não do que dizer sim, sem a intensidade necessária, porque para além da companhia, para além do sim, a gente quer que a pessoa se comporte de uma maneira que se possa aprovar. Então o amor ele pede uma intensidade, e o que a gente faz muitas vezes é agir com Deus de maneira religiosa. Então a gente não empresta a nossa melhor emoção, a gente faz de qualquer jeito. A gente vai orar na hora de comer, mas a gente faz uma coisa muito fria, porque a gente tem medo de levar um cascudo de Deus, porque não orou para comer. Eu já tive experiências terríveis da pessoa se levantar e fazer uma oração bonita na hora da comida, e aí, depois que a oração acabou, que todo mundo foi comer, todo mundo começou a brigar.
Você acha que uma falta de harmonia na hora da refeição, durante a refeição, ela pode ser compensada por uma oração feita? Vamos pensar o contrário, uma oração que não foi feita, mas uma alimentação que ao ser servida, ela foi somada ao amor daqueles que provaram dela. Será que perde o valor porque a oração não foi feita? Isso para mostrar, numa situação simples e cotidiana, o quanto a gente é capaz de dar proporções erradas às coisas que a gente faz. Muitas vezes nós supervalorizamos a nossa religiosidade e desprezamos a intensidade com a qual nós cometemos, vivemos, praticamos tais atividades. Você está por inteiro no que você está fazendo? Ou você está fazendo por fazer? A pessoa vai à igreja no domingo e ela diz: eu não abro mão, domingo é o dia do Senhor. Acabou o culto, como é que foi o culto? O culto foi maravilhoso, o que é que foi falado? Eu não sei, mas foi tão forte. O que é que pode ser tão forte a ponto de você não conseguir discernir o que é que foi falado? O que é que vai mudar na sua vida? O que é que... Fulano pregou muito. Mas o que esse pregou muito produz dentro de mim? A dose faz o veneno. O veneno não é ir ao culto. O veneno não é prestigiar a pregação de alguém. Mas é não perceber que, se somado a esse prestígio que damos a determinados rituais, eles não forem acompanhados da transformação, do efeito devido, perdemos o sentido. Passamos, ao invés de nos alimentarmos, a nos envenenarmos. O amor pede intensidade. Você quer ser amado, não é? Mas você quer ser amado de verdade. Você não quer que as pessoas sintam pena de você. Você não quer que as pessoas digam alguma coisa que seja um elogio se não for verdadeiro. Porque é muito pior do que a crítica, a bajulação. Não é? Vazia de sentido, não tem sentido nenhum. As pessoas que me conhecem sabem que eu não dou bom dia. Eu não dou bom dia às pessoas. Porque eu acho que bom dia, por mais que seja um ato que pareça, né, ser cheio de educação, bom dia é uma das coisas mais falsas que a gente diz, porque a gente diz bom dia porque disseram que a gente tem que dizer bom dia como um sinal de educação. Mas onde é que está o amor no bom dia? E eu sempre brinco, né? Eu não quero bom dia, eu quero amor, eu quero que você me ame. Eu quero que você me dê a chance de eu te amar. Eu não quero simplesmente desejar um bom dia sem amor, porque de que vale um bom dia sem amor? De que vale que uma pessoa se dirija para o outro, muito bom dia, e depois fecha a cara? Então, eu acho que as pessoas são muito fechadas para o amor e muito cheias de protocolos. Então a gente cria determinados protocolos. A gente vai para um lugar e aí a pessoa se obriga a fazer uma oração para sair daquele lugar, para se deslocar para o outro lugar. Mas Deus só está naquela oração em que a pessoa fala o seguinte: Deus, que dê tudo certo, eu quero que tudo dê certo. E aí depois a pessoa age como bem entende. Mas ela orou antes, ela acha que aquilo que foi a proteção, a dose faz o veneno. Onde é que está a intensidade de uma oração que não é acompanhada de um modo de vida? Importa que ele cresça e eu diminua. Aí está um padrão que a gente pode seguir. Importa que Jesus cresça e eu diminua, que o centro das atenções, segundo nós lemos na versão da Bíblia a mensagem, que ele seja o centro das atenções e eu chegue para o lado. Isso é muito mais do que uma oração como um conjunto de palavras. Isso é um modo de viver. Isso é um jeito de levar a vida.
E aí eu preciso me perguntar, filtrando as minhas ações, para que eu perceba as minhas proporções, a qualidade da maneira como eu estou equilibrando as coisas na minha vida. Eu preciso me perguntar o que eu vou fazer, o que eu falei, a maneira como eu agi, a maneira como eu pensei, a maneira como estou sentindo, a maneira como estou lidando com esse ou aquele assunto. Jesus está no centro das atenções? Ou eu estou procurando ficar no centro das atenções e estou pedindo para Deus me segurar lá em cima? Nós precisamos ter coragem de pedir para Deus nos tirar lá de cima, ficarmos na nossa posição e deixarmos que Ele fique lá em cima. É muito difícil distribuir padrões. A terapia ela é de Cristo, porque Cristo é a única referência absoluta que nós temos para seguir na nossa vida. E como a gente não pode distribuir padrões humanos para as pessoas, a gente precisa compreender por que não deve fazer isso. Por que não há julgamento na perspectiva da terapia de Cristo? Por quê? Eu não sei quais são as tuas proporções. Eu estava dizendo outro dia, eu conheço pessoas que são capazes de orar deitadas no chão com a cara no pó. E que amam fazer isso, é a maneira como elas se sentem conectadas com Deus. Tem algum problema nisso? Lógico que não. Só se torna um problema, a dose só faz o veneno quando, só se torna um veneno a dose quando eu imponho que todas as pessoas ao orarem precisam orar deitadas com a cara no pó. Uma pessoa pode se levantar pela madrugada, dobrar os seus joelhos e fazer sua oração a Deus. Há algum problema nisso? Não. Quando é que a dose se torna um veneno? Quando eu digo para você que se você não se levantar na madrugada e orar de joelhos, Deus não vai te ouvir. Aliás, vamos nos perguntar algo muito simples. Por que a gente estabeleceu esses padrões? Quem nos deu o direito, quem nos autorizou a dizer que para ter uma vida com Deus eu devo levar essa vida dessa ou daquela forma? Dizendo como as pessoas precisam se vestir, como elas devem falar, o que vai edificar, o que não vai edificar. Olha, se Jesus crescer na minha vida e eu diminuir, eu tenho nisso uma referência de que estou no caminho certo. Cada um precisa viver a sua experiência com Deus fazendo-se essa pergunta. Esse é o padrão. Aí não há o que se relativizar. Se Jesus não crescer e eu diminuir, no sentido de dar vazão ao Espírito Santo e não à minha carne, se isso não acontecer, há um problema. Há um problema diante de nós. Estamos diante de algo que nos envenena. Mas o grande problema é que nem sempre a gente estabelece como padrão a palavra de Deus. Às vezes a gente estabelece um código que a gente cria, que a gente institucionaliza e propõe e obriga o outro e oprime o outro a seguir, a pensar. Olha, você precisa viver a liberdade com Jesus. Você precisa viver a liberdade. Se você confinar a tua consciência a padrões que foram estabelecidos pelas pessoas, e eu sempre digo isso, né? Os fariseus, eles sabiam de cor e achavam que seguiam os 600 e tantos preceitos, não é, da lei, mas não sabiam o que era amar. Porque eu posso cumprir lei e não amar, mas quando eu amo, eu consigo ir além. Eu consigo ultrapassar a necessidade da lei. Eu não preciso que ninguém me obrigue a usar uma máscara para ir no comércio. Eu não preciso ser obrigado a isso. Eu posso ser sensato e usar a máscara. Eu não preciso politizar determinadas ações, porque em nome da sensatez e do amor, eu posso praticar sem que ninguém me obrigue. Eu não preciso que seja obrigatório que eu faça ou deixe de fazer, porque o amor
vai sempre me mostrar o caminho de fazer aquilo que deve ser feito. O amor pede respeito. O amor, ele é capaz de tolerar a ponto de desenvolver uma capacidade de se colocar no lugar do outro, que vai produzir relacionamentos saudáveis. Nossa vida é um jogo de proporções. E sabe qual é um grande problema? E com isso eu quero me encaminhar aqui para a gente terminar essa reflexão de hoje. Sabe o que é muito complicado em igrejas, ministérios? Nós, muitas vezes, em si mesmados, a gente acha que pode fazer tudo. E a gente confina as pessoas a seguirem o nosso tudo, sendo que nós somos frágeis e precisamos cooperar uns com os outros para que a gente se complemente. Você nunca me viu falar numa transmissão, por exemplo, sobre política. Sabe por quê? Mesmo eu tendo possibilidade de falar tecnicamente, academicamente sobre o assunto, eu não me julgo chamado para fazer isso. Acredito que outras pessoas sejam e estejam cumprindo muito bem esse ministério. Então eu não preciso repetir o que já está sendo falado. Eu creio que cada um deve ficar na vocação para que foi chamado. Então a gente tem opiniões, a gente tem posições definidas e abrangentes, porém a gente se limita a falar aonde a gente entende que somos nós que temos a falar. Então, quando se trata de terapia de Cristo, eu me apresento para falar sobre, porque creio que esse é o chamado. Você nunca me viu, por exemplo, falar sobre ação social. Acho importantíssimo e acho que tem muita gente fazendo. Agora, qual é o grande problema das igrejas? As igrejas dizem que você não pode ajudar outros ministérios porque você está num determinado ministério. Ora, existem trabalhos de ação social que, além de belos, são muito bem estruturados e planejados. Não seria mais conveniente e melhor que todos se unissem para apoiar aquele ministério? Existem ações muito específicas, por exemplo, o trato com o dependente químico. Não basta que a gente queira, se junte, vamos fazer. Existem pessoas que foram chamadas e elas precisam de apoio. Mas sabe o que fragiliza as ações? Porque todos querem fazer e a gente está cheio de ações minguadas. Eu acabei de voltar do Rio, precisei ir ao Rio de Janeiro e voltei e eu passei por diversas igrejas. Aqui em Itaipuaçu tem muitas igrejas. A maior parte delas, 95% delas, tremendamente, terrivelmente vazias. Mas por quê? Porque várias pessoas se incomodam, se indispõem em determinado espaço e pensam que foram chamadas para começar um novo espaço, mas não há uma demanda. E aí o que acontece? O camarada entra numa obra, ele compra prestação, uma série de coisas para a igreja, e aí daqui a pouco ele está dizendo para as pessoas, olha, se vocês não ajudarem, vocês não estão abençoando a obra de Deus, e Deus vai amaldiçoar vocês, quando as pessoas não foram consultadas. Elas não foram chamadas para participar desse ou daquele projeto. Quando há discernimento, o que acontece? A gente vive as demandas do Espírito Santo e há um suprimento que vai chegando para colaborar com aquele projeto que está no coração de Deus. Então, o que seria real? O que seria possível como alternativa? É que o reino de Deus percebesse que o tronco é Jesus e que existem ramos frutíferos. Não pode haver no mundo apenas a terapia de Cristo. Vai precisar haver a igreja tal, vai precisar haver o movimento tal, vai precisar haver o ministério tal, e é preciso que aqueles que são de Cristo levantem seus olhos, sejam despertados para perceber que em cada área tem alguém fazendo que precisa ser apoiado. O grande problema é que a gente fica ensimesmado e acha que nós somos os únicos que podemos fazer as coisas.
Mas é claro que existem pessoas para falar sobre assuntos diferentes e que são igualmente chamadas por Deus. É que a gente fica dentro da nossa caixa e acha que o mundo não existe, que o reino se restringe a nós, a nossa experiência. E é por isso que há tantos problemas. É por isso que há tantos problemas nas instituições. A dose faz o veneno. Começa bem, começa pequeno, começa com reverência, começa com busca, com experiências, e aí quando fica grande, a chance de se perder é muito grande. Aliás, a chance de se perder não é só quando se torna grande, em proporções humanas. Isso é muito relativo. Às vezes uma pessoa pode ter 10 ovelhas e ser um pastor opressor. Às vezes a pessoa pode ter milhares e aquilo não subir para a cabeça, a pessoa manter a humildade diante de Deus, continuar dependendo de Deus. Agora, o corpo de Cristo ele não pode ser omisso de não perceber o que é que está acontecendo à nossa volta, assim como não pode ser exagerado. Temos que ser equilibrados emocionalmente e percebermos que no reino de Deus tem muita coisa acontecendo, não somente aquilo que nós estamos vivendo. Então, eu quero dizer algo para você. Observe, procure saber projetos missionários, projetos de ação social, pastores que falam sobre os mais diversos assuntos, procure se inteirar. Não viva só dessa live que você está recebendo na sua casa. Procure se antenar para saber o que é que Deus está fazendo, para que você não se restrinja, para que você não se limite, para que Ele cresça e você diminua. A gente, enquanto corpo de Cristo, perde muito tempo brigando. A gente, às vezes, parece um estômago revirado, porque se alimentou muito mal e há uma retribuição, uma resposta do organismo que começa a revirar tudo aqui dentro do estômago. Às vezes o que a gente parece como corpo de Cristo é uma cabeça com muita dor e aí você não consegue nem raciocinar porque tem muita dor de cabeça. Às vezes o corpo de Cristo, ao invés de digerir bem a porção que Deus está destinando, que está revelando, que está derramando, a gente passa a ser uma boca com os dentes podres, que é incapaz de mastigar, não é? E digerir os alimentos. Precisamos rever muita coisa. Porque às vezes todos estamos falando de Deus, mas numa proporção que ou omite ou é insuficiente, precisa ser mais corajosa e ousada, ou a gente exagera. A gente inverteu, a gente ficou amando mais o templo físico do que Jesus. A gente ama mais a nossa posição na igreja do que a nossa posição de servos e servas que precisam se humilhar diante do seu Senhor, se prostrar diante dele. A gente se apegou ao nosso espaço e a gente acha que já não há mais espaço para ninguém. Isso é muito comum em banda de música, grupos de louvor. Tá tudo muito bem, há uma patotinha fechada, não pode entrar mais ninguém. E aí com isso o que é que se perde? O louvor da igreja perde, não é? Porque a gente não deixa ninguém entrar. A gente cria uma panela e tampa essa panela. A gente fecha essa panela. Se a panela estiver aberta, não tem problema. Podem entrar pessoas, as pessoas podem sair livremente, mas a gente começa a criar um embaraço para as pessoas, não é? Porque a gente discerne mal a questão das proporções. Deus está nos dando uma chance nessa noite de compreender algo. Ele precisa estar em evidência. Às vezes eu acho que estou colocando ele em evidência e não estou. Por isso que a gente tem que se colocar humildemente diante do altar do Senhor e fazer essa oração. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua. Às vezes estamos enganados. Então, se o nosso entendimento nos enganar, tentar nos sabotar,
ainda teremos uma alternativa em Deus através dessa oração. Então eu vou falar, Senhor, talvez eu não esteja colocando o Senhor no centro das coisas. Não é? Muitas vezes, e com isso eu quero terminar, muitas vezes o excesso de religião disfarça, esconde que a gente quer ser o centro das atenções. A gente não diz publicamente que quer ser o centro das atenções, mas às vezes até fazemos cara de manso para sermos aceitos na comunidade de fé, para logo termos uma posição. Na terapia de Cristo não tem posição, porque a única posição, segundo o que nós lemos na palavra, é que Jesus seja o centro das atenções. João, ele cumpriu muito bem o seu papel, mas ele entendeu que cumprir o seu papel diante de Jesus era sair de cena. Muitas vezes o nosso papel é sair de cena para que Jesus possa aparecer. Isso é muito difícil para a nossa carne, porque a gente só entende que a nossa missão é fazer algo. Às vezes a nossa missão é deixar que façam algo. Então eu preciso compreender quem é que está fazendo esse papel no reino de Deus e apoiar. Eu saio de cena porque Jesus está sendo glorificado. Seria muito melhor para o corpo de Cristo se nós vivêssemos assim. Só que a gente briga com as religiões, a gente briga com as outras pessoas, a gente compete, a gente disputa, a gente fica, olha aqui, está escrito na Bíblia, e aí a gente fica disputando para ver quem ganha no debate, quem está certo, isso é errado, quando na verdade, talvez tudo isso não seja para que Jesus seja o centro das atenções, mas nós possamos estar numa posição de ganhar na conversa. Não quero disputar com você a conversa. Pronto, já perdi, você ganhou. Não quero disputar nada, porque isso não é algo que vai trazer edificação, pelo contrário, vai disfarçar a transformação que eu estou adiando. Eu preciso ser transformado, mas quando eu me apresento e sinto que eu estou ganhando na conversa, eu deixo de lado a transformação porque eu estou ganhando. Minha denominação é melhor, o que eu faço é mais abençoado, o que o outro faz é uma vergonha, e eu estou julgando algo que eu não fui chamado para fazer, porque o que eu preciso é que se cumpra a palavra, com Jesus sendo o centro das atenções, ele crescendo e a gente diminuindo. Isso é um processo, isso não acontece definitivamente, é um processo, e graças a Deus por isso, porque tem sempre mais de Jesus para a gente viver e menos de nós para vivermos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai, que o Senhor seja o centro das atenções, que nós diminuamos, nos ensina, abre nossos olhos, desperta-nos para que vejamos aonde o nome do Senhor está sendo glorificado e ali a gente apoie, ali a gente colabore, ali a gente pare para ouvir. Que não fiquemos ensimesmados, achando que somente nós estamos certos e que ninguém mais está fazendo nada que possa ser digno de valor. Nos ensina a sermos colaborativos, cooperadores uns dos outros, que a gente empreste o que sabe e que receba do outro o que não sabe, que a gente seja humilde para concluirmos que não sabemos tudo ou quase nada sabemos, mas que podemos aprender uns com os outros. Assim, Senhor, que essa árvore ela seja frutífera nos seus ramos, cada um possa ficar na vocação para que foi chamado e possa cumprir com excelência o chamado do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês, um beijão. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui no mesmo horário para que Ele cresça e nós venhamos a diminuir. Um beijão.